como foi falado, meu nome é Eric, sou professor aqui no Senai Cimatec. Junto comigo está o professor Davidson, que é professor titular aqui no Senai Cimatec, e nosso pesquisador líder da área aqui de ciências atmosféricas, aqui no Senai Cimatec também. Agradeço muito a nossa aluna, Yasmin, que sem ela a gente não teria conseguido desenvolver tanto que a gente fez até agora aqui do trabalho. Dá um oi aí, Yasmin, dá uma oi para todo mundo aí, por favor. Ei, pessoal, boa tarde. Prazer. Muito bom, Yasmin, muito bom, obrigado. Também o aluno nosso aqui, o Arthur também, que entrou agora no projeto, também está contribuindo bastante, aprendendo e contribuindo. E o Patrick Ferraz também, que também contribuiu muito no projeto, está um pouco afastado agora, mas também contribuiu muito. E agora eu vou então começar aqui a apresentar para vocês a parte introdutória de contextualização, para depois passar a palavra para o nosso professor Davidson, que vai também trazer a parte de resultados e discussões. Bom, como vocês bem sabem, né, e já foi falado bem aqui, não vou gastar tempo nessa parte da apresentação, mas nós sabemos que a poluição do ar, ela causa grandes impactos na saúde humana. Quando nós falamos de impactos de curto prazo, nós temos, ainda mais num contexto como o nosso, exacerbação aí, intensificação de sintomas de doenças respiratórias, quem sofre com isso. Eu sofro de rinite alérgica, então eu sei muito bem do que se trata isso, ainda mais quem sofre com bronquite asmática, com asma e tal. E a poluição do ar pode intensificar esses tipos de sintomas, não só no curto prazo, mas também no longo prazo, causar também doenças ainda mais severas com um potencial risco de morte. Inclusive, a OMS estima que a poluição do ar causa cerca de 4,2 milhões de mortes por ano ao redor do mundo, devido à exposição outdoor. E, com relação à exposição indoor, cerca de 3,8 milhões de mortes estimadas por ano devido à poluição do ar, devido à má qualidade do ar, isso indoor. Também estima-se que 91% das pessoas hoje no mundo vivem em áreas urbanas que estão expostas à má qualidade do ar. É para a gente pensar um pouco nesse número. É um número gigantesco. E isso dá um contexto ainda maior para a importância e relevância desse projeto para a sociedade, para a comunidade em geral. E aqui também, como grupo de pesquisa, como pesquisadores que nós somos, temos a oportunidade de estudar esse fenômeno e ajudar também a trazer soluções científicas e, quem sabe, tecnológicas para mitigar e, quem sabe, combater esse problema que não é somente da Grande Vitória, é um problema mundial. Bom, em termos das partículas, já foi falado isso, eu vou tentar não repetir essas questões, mas a gente sabe que o material particulado, desde o mais fino até o mais grosseiro, ele tem potencial de entrar em nossas vias respiratórias e se alojar em regiões, desde as regiões mais profundas do pulmão até as regiões mais superiores, em qualquer caso, causando problemas que podem impactar na saúde humana. Fazendo um comparativo aqui, né, o tamanho do vírus SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid-19, na faixa aqui, tá ruim de ver aqui, ó, mas 60 a 140 nanômetros. Depois vem a bactéria, bem maior, e aí nós vemos partículas aí menores que 2,5 micrômetros, as famosas partículas inaláveis, até as partículas mais grosseiras. Então, isso é de fundamental importância. Bom, o ponto é que entender como que esses fenômenos de dispersão atmosférica, formação de poluentes atmosféricos, não só a partir das emissões antropogênicas e biogênicas, e de poluentes primários, mas também daqueles secundários que são formados mediante as interações físicas e químicas que ocorrem na atmosfera. É de fundamental importância, então, entender esses processos. A gente sabe que é inviável termos um conjunto de estações meteorológicas de qualidade do ar instaladas em uma região ampla a fim de estudar o fenômeno de forma completa. Então, nós usamos a modelagem computacional atmosférica para buscar resolver esse problema. De que modo? Através da solução das equações de difusão, advecção, transporte químico, de turbulência, de termodinâmica e conservação de massa e energia. A ideia é que essas ferramentas computacionais permitam simular o que acontece na natureza, na atmosfera, no fluido atmosférico, na medida que o tempo passa a partir de certas situações, certas condições. Essas condições, elas são
informadas, trazidas como dados de entrada para essas ferramentas computacionais, esses modelos, bem como também outras opções são parametrizadas de acordo com as soluções que são embarcadas, desenvolvidas, implementadas nessas ferramentas. Então, nós vimos, inclusive, agora há pouco, com a professora Tassiano, professor Rizieri, sobre a parte de inventário de emissões. É um ponto fundamental na modelagem atmosférica, você ter um bom inventário de emissões, isso é bem, já por si só, muito desafiador. É um trabalho que não para, é contínuo e sempre há oportunidade de melhoria. Você estimar as emissões antropogênicas de veículos e fontes industriais, de navios, a produção agrícola, queimadas e assim por diante. Além disso, todo o processo de difusão, advecção, transporte fotoquímico, a interação que esses poluentes têm, uma vez emitidos, com a atmosfera, com a radiação solar, as radiações de ondas curtas e longas, como ocorre a quebra desses compostos químicos da atmosfera, a interação deles com outros componentes químicos, como a própria água, o vapor d'água na atmosfera, formando, por exemplo, o próprio ozônio troposférico, os fenômenos de deposição seca e úmida, e tudo isso se torna de fundamental importância para simular esses fenômenos. É fato que simular esses fenômenos não é nada fácil, isso hoje é um ponto em aberto, em constante evolução no estado da arte, e nós aqui estamos utilizando modelos que são capazes de fazer essas simulações, de simular esses fenômenos em escala regional, a fim de identificarmos e conseguirmos, então, estimar esses valores de concentração de poluentes em pontos de grade, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, já foi falado antes, mas eu vou repetir só por questão do contexto. Então, com isso, nós usamos aqui nesse projeto o sistema de modelagem, que é um dos mais modernos hoje, estado da arte hoje na área de modelagem atmosférica, de poluição do ar e meteorologia, composto pelo WRF, que possui a incumbência de modelar toda a maneira como o fluido atmosférico se comporta, gerando parâmetros meteorológicos como temperatura, direção e velocidade do vento, altura da camada limite, radiação de ondas curtas e longas, assim por diante. Um pré-processador meteorológico que dá input para o modelo de transporte fotoquímico, que eu vou falar daqui a pouco. Toda a parte de processamento de emissões, que já foi falado, não vou repetir, que traz todas as informações de emissões para entrada no modelo, assim como também as emissões biogênicas, toda a parte também de estimação de condições de contorno e condições iniciais, que eu vou falar daqui a pouco, o que nós estamos utilizando também nesse projeto, aqui com detalhes, usando o modelo fotoquímico global GeoSchem, certo? Vou mostrar daqui a pouco um exemplo gráfico de como ele funciona e da importância de ter um modelo como esse aqui acoplado como o modelo de condições de contorno e condições iniciais para o modelo fotoquímico de escala regional. E, por fim, o CEMAC, o seu módulo nuclear, que é o CCTM, que é responsável pela modelagem do transporte fotoquímico, gerando, então, as concentrações tridimensionais gradeadas numa grade euleriana, onde nós conseguimos estimar as concentrações de poluentes atmosféricos. Então, para isso, a gente precisa, primeiro, para que a gente possa munir o modelo com informações, com condições de contorno e condições iniciais, de fundamental importância estimarmos corretamente essas condições. Isso, muitas vezes, é feito usando perfis que são fixos, estimados a partir de estudos empíricos, geralmente conduzidos nos Estados Unidos e na Europa. É claro que quando a gente aplica isso para uma região específica, eles certamente não vão ser específicos para aquela região, então se torna um desafio estimar isso, como estimar esses valores. Então, uma abordagem mais moderna e que nós utilizamos aqui nesse projeto utilizando o modelo fotoquímico global chamado GeoSchem, que é capaz de fazer simulações de transporte fotoquímico numa escala global, com alta resolução temporal do ponto de vista de escala global, no caso aqui mostrando simulação aqui de 12 e 2 horas, para o ozônio troposférico, a nível de superfície, mostrando inclusive como ocorre essa dinâmica da formação do ozônio, do seu transporte no mundo. E essas informações, não só de ozônio, como também de material particulado, de óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre e outros vários compostos,
como eles entram, digamos assim, numa região de interesse, no caso, na região metropolitana da Grande Vitória, a partir daquilo que acontece bem distante dali, do que acontece em São Paulo, que acontece na região norte, devido a queimadas, ou até mesmo transcontinentalmente. Então, tudo isso é simulado e nós usamos as informações, esse resultado desse modelo, para entrarmos com essas informações, para darmos condições de contorno e condições iniciais ao nosso modelo de modelagem regional do SEMAC. Então, a modelagem fotoquímica regional, ela nos vai dar a oportunidade de estudar esses fenômenos de dispersão e formação de poluentes tridimensionalmente ao longo do tempo, numa escala regional, que eu mostro 2 trabalhos que, inclusive, desenvolvemos, o da esquerda, já rodou aqui já o vídeo, inclusive, um estudo que nós publicamos na Journal of Spacecraft and Rockets, relativo ao acidente do foguete Falcon 9 do SpaceX, em setembro de 2016, usando um modelo que desenvolvemos aí para isso, e usa a modelagem regional para avaliação de curto e longo alcance. E aqui à direita também um exemplo de uma modelagem regional também para a região metropolitana de Salvador, um estudo de caso que desenvolvemos aí também usando o modelo SEMAC. Só para vocês terem uma noção, daqui a pouco eu vou mostrar aqui essas simulações feitas para a região da Grande Vitória, para o nosso estudo de caso. Essa figura já foi mostrada, mas eu vou só trazer um pouquinho mais de contexto aqui, né? Nesse projeto, nós estamos usando o WRF Urban, a versão 4.1.5, para a modelagem meteorológica, assim como também para condições de contorno iniciais do modelo, o ERA 5, com 1/4 de resolução de grau. Uso e ocupação do solo MODES, simulamos os meses de novembro, dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, porque são os meses onde nós temos as campanhas de monitoramento de exposição das crianças, conforme já foi anteriormente explicado pelos professores Neival e Jane. A resolução horizontal dessas grades computacionais são do domínio 1, com 9 km de resolução cada grade, domínio 2 com 3, e nosso domínio de interesse, onde nós fazemos as simulações fotoquímicas de poluição do ar, com 1 km de resolução. A nossa região aqui é composta por várias estações de monitoramento. A Grande Vitória, ela é ímpar no Brasil, por ter uma rede de monitoramento de meteorologia e qualidade do ar, que nos permite fazer vários estudos, e esses dados são públicos, a gente consegue acessá-los publicamente, o que é muito bom. Então, a gente usa esses dados aqui, inclusive com a própria estação de monitoramento do projeto aqui do ASMAVIX, localizada em Andorinhas, como também já foi falado. Como parâmetros que estamos aqui utilizando, os parâmetros micrometeorológicos para avaliação do modelo, estamos usando temperatura, umidade, velocidade de direção do vento, altura da camada limite, dentre outros. E para os parâmetros de qualidade do ar que são simulados por esse modelo fotoquímico SEMAC, material particulado menor que 10 micrômetros, material particulado menor que 2,5, o dióxido de nitrogênio e o ozônio troposférico. E estamos aqui, então, lidando com a simulação de eventos, onde nós tivemos 3 campanhas de monitoramento que ocorreram nos bairros de Andorinhas, Maruípe, e também Itararé, essa mesma região aqui, com crianças que participaram do projeto, inclusive participando aí, passando tudo isso pelo Conselho de Ética, na Plataforma Brasil, aprovado, Conselho de Ética devidamente registrado na Plataforma Brasil, e assim, então, estudamos esses fenômenos, a professora já explicou, só estou lembrando aqui esse aspecto, mostrando, inclusive, como que tudo isso é muito dinâmico, né? Nós temos aqui uma baía, a Baía de Vitória, um complexo industrial, bem próximo aqui da região de estudo, o aeroporto bem aqui, toda uma região, embora a Vitória seja uma cidade de área bem pequena, comparativamente com várias outras cidades, é densamente povoada e com relevo bem acidentado, o que ocorre, inclusive, aqui nessa região, onde vocês podem ver aqui com o meu mouse, como que nós temos aqui uma complexidade grande aqui de fenômenos a serem simulados, o que é bem desafiador, como a professora Tassiana também já explicou. Bom, agora eu passo a palavra, então, para o professor Davidson. Professor, fique à vontade. Obrigado, Eric. Eu estava vendo a apresentação do Eric, estava vendo a apresentação da Tassiana, do Rizieri. Eu fiquei me lembrando, né, se vocês me permitem contar um pouquinho dessa história. Na meteorologia no Brasil, né, começou lá pela década de 70,
tinha o trabalho do Pilk, né, que trabalhou com o modelo Rams, né, que aqui no Brasil ainda trabalham com esse modelo, que transformaram para Brahms, né, botaram um B no Brasil. Então, na década de 70, então, a meteorologia começou com mais força, utilizando modelos de mais escala e tal. E aí, na década de 80, surgiram no Brasil, para quem gosta de história um pouquinho, né, surgiram no Brasil alguns grupos, né, de micrometeorologia. Um dos primeiros que fez doutorado nos Estados Unidos, lá que veio para cá com essa ideia de micrometeorologia, é o professor Amauri, da USP, e o professor Gervásio de Grazia, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, nessa época, na década de 80, começou a ter os primeiros trabalhos de micrometeorologia. Professor, o que é micrometeorologia? Micrometeorologia, o próprio nome está dizendo, é uma meteorologia de pequena escala, né? Pequenas distâncias, digamos assim, ou tipo 5, 10 quilômetros, 20 quilômetros e tal. Então, eu tive o privilégio de trabalhar nessa época do início da micrometeorologia no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas mudaram bastante, né? Os modelos evoluíram, e aí surgiram alguns modelos numéricos muito poderosos, né? E eles têm algumas diferenças básicas. Por exemplo, os modelos que nós vamos trabalhar aqui são modelos que se diferenciam basicamente pelas escalas que eles trabalham, né? O modelo CEMAC, que a gente está apresentando aqui, é um modelo que é considerado um modelo regional, de grandes escalas, que vai de dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros, ou milhares de quilômetros, dependendo do que está trabalhando. Já o modelo de microescala, que é o modelo CalPUF, que a professora Elisa vai apresentar depois, é um modelo que, por exemplo, tu pode ter uma resolução de 100 metros, tu pode ir, por exemplo, até 5 quilômetros, 10 quilômetros, extrapolando 40, 50 quilômetros, né? Então, são modelos diferentes que servem normalmente para coisas diferentes, né? Qual é a vantagem de um sobre o outro? Bom, o CalPUF é o seguinte, ele trabalha com uma região pequena, né, uma região menor, consegue detalhar mais, porque se ele trabalha de 100 em 100 metros, por exemplo, ele consegue um melhor detalhamento, inclusive de construções, né? Consegue fazer alguns arranjos mais simples devido à simplicidade do modelo. O tempo computacional é menor, né? Só que ele tem um problema, ele não consegue levar dentro dele reações químicas mais complexas. Já o CEMAC não. O CEMAC ele tem esse problema da grade computacional, que a gente está usando aqui a menor grade de 1 quilômetro, mas em compensação ele leva dentro dele, como muito bem falou a professora Tassiana, um aparato de reações químicas fantástico. Então ele consegue fazer reações químicas de segunda ordem, assim vai, reações químicas complexas, e a gente consegue trabalhar dentro daquilo que a gente considera a qualidade do ar, né, com os compostos químicos que a gente quer analisar, de uma forma eficiente. Então, basicamente, a gente tem a distinção em microescala e mesoescala, né? Todos esses modelos, eles precisam, obviamente, das informações de campo de velocidade, informações micrometeorológicas, comprimento de Morinho-Bukov, camada limite planetária, etc. Todos os dois têm as suas deficiências e as suas virtudes. A professora Elisa, então, depois vai falar a respeito do CalPUF e a gente vai se deter mais aqui no cenário. A próxima, por favor. Eu sou um cara bastante pragmático, sou um cara bastante informal, eu sou um cara, assim, bastante engenheiro nesse sentido, apesar de ser físico. Mas como eu fiz doutorado em engenharia, eu sou um cara bastante pragmático, vou direto ao ponto. Vamos apresentar alguns resultados aqui do desempenho do CEMAC. Então, aqui foi para o período que teve as campanhas, obviamente, né? Novembro, dezembro e fevereiro. A gente aqui tem uma análise de PM10, resultado de concentração médias diárias, aqui no caso, né? E a gente fazendo uma análise assim, olhando, a gente observa, comparando com os resultados do modelo, que já foi falado que a gente utilizou, digamos assim, resolução de grade diferenciada, exatamente porque a gente faz uma análise, como é que eu posso dizer assim, de uma forma melhor? Se você pega no modelo CEMAC, por exemplo, uma altura de 4 metros, significa que você vai pegar a concentração na metade desse domínio. Você vai pegar a concentração em 2 metros para fazer uma análise. Se você pega em 10, você vai pegar em 5. Se você pega em 20, você pegaria em 10 metros.
Mas daí você pode dizer assim, pô, mas como é que em Z igual a 20 metros, que você vai pegar a concentração em 10 metros, ela dá um melhor resultado? Pois é, esse é um dos problemas que tem os modelos. Você precisa fazer vários ajustes, né? Você precisa fazer vários testes. Você precisa fazer uma análise de sensibilidade do modelo. Então, basicamente, essa ideia de fazer em diferentes alturas foi para fazer uma análise de sensibilidade do modelo. Mas a gente observa aqui, até estava conversando com o Eric ontem, que a gente vê ali perto de entre 25 de dezembro e 13 de fevereiro, um pouquinho mais, tem uma grande diferença entre os dados observados dos dados simulados, né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa dar uma olhada com mais detalhamento depois, o que ocorreu aí. Eu estava olhando ali os dados do WRF, né? E os dados do WRF estão bem representativos, né? Então, tem que dar uma olhadinha com mais calma nesse período aí para ver o que aconteceu. É uma boa discussão, né? É uma discussão de pesquisa. Botei alguns índices estatísticos aqui, os mais simples que tem, que é o desvio médio, que é o MB, né? Esse valor aí, quanto mais próximo de zero, melhor. A gente observa que tem alguns valores altos, mas é razoável. Tem o coeficiente de correlação R, que quanto mais próximo de 1, melhor. O índice de concordância, quanto mais próximo de 1, melhor. E o fator de 2, que é um parâmetro interessante, ele te dá o quanto os pontos estão entre a metade e o dobro, certo? Isso é importante falar, porque hoje em dia a gente usa bastante o fator de 2. Mas há alguns anos atrás, quando a modelagem era mais recente, digamos assim, quando a gente considerava terrenos complexos, existia até fator de 5. Ou seja, tu consegue imaginar alguma coisa que esteja entre num fator de 5, é uma coisa assim até inimaginável. Mas quando a gente trabalha com dispersão de poluentes na atmosfera, quando a gente trabalha com dispersão e turbulência, realmente as coisas não batem bem e a gente tem que fazer uma análise mais criteriosa muitas vezes. Próximo, por favor, Eric. PM2,5 também, a gente observa aqui que para o mesmo período, né, aquele período que eu falei antes, ocorre um comportamento similar. Ou seja, os dados observados, que são os dados da ASMAVIX, né, não estão batendo muito bem com os dados simulados. Certo? Próximo, por favor. Ozônio. Ozônio aqui tem alguns pontos anticorrelacionados, né? Ou seja, um cresce e o outro diminui, mas também tem os resultados razoáveis, né? Um fator de 2, por exemplo, de 97%, é um fator de 2 bom, aceitável. Obviamente que existem outros critérios de análise, né? Que isso aqui é mais com o professor Valderi, que vai fazer uma análise estatística, correlacionar todas essas variáveis, correlacionar com exposição, enfim, N coisas para fazer, né? Aqui é mais uma análise simples dos resultados de forma simples também, que as pessoas possam entender, basicamente, né? O próximo, por favor, né? E aqui o NO2, né, que basicamente que foi o medido nessas campanhas aqui, que a gente tem maior interesse. E a gente observa também que naquele período lá, também os dados observados, eles são, digamos assim, inferiores, né? Ou seja, os dados simulados, eles subestimam em muito, né, os dados observados naquele período, em particular, né? O fator de 2 deu uma piorada e tal, esperado. O próximo, por favor. Bom, essas figuras, eu gosto muito dessas figuras porque elas são muito didáticas, né? Então, aqui a gente tem uma simulação para a região ali, de material particulado 2.5, né? Onde o triângulo ali é o aeroporto e a estrelinha ali é a estação ASMAVIX. A gente pode ver aqui no decorrer das horas, né, são concentrações horárias, 1h da manhã, 2h da manhã, a gente vê como é que é o comportamento, né, da concentração. Eu acredito que a mais interessante são as próximas que vão vir, né? Por favor, a próxima, Eric. Que é NO2, né? O NO2, por que ele é interessante nesse aspecto de simulação e ele é muito didático? Porque o NO2, na verdade, é precursor do ozônio, né? Então, quando você tem o NO2 durante o dia e ele está na presença da radiação solar, o ozônio começa a aparecer, digamos assim, de forma mais intensa. Aqui, nesse primeiro momento, a gente só tem uma simulação do NO2. A gente observa aqui 5h da manhã, 6h da manhã, a gente observa que o efeito do vento, né, ele segue
como deve seguir mesmo, o vento direitinho. E uma coisa importante falar aqui é o seguinte, quando você vai fazer, sei lá, você vai botar estações automáticas para fazer medições em uma cidade, quais são os critérios que você usa para fazer essas coisas? Às vezes são muito empíricos, às vezes você não tem nem ideia aonde você vai botar. Você vai botar por causa da infraestrutura, por exemplo. Lá tem energia elétrica, tem uma boa segurança, mas por mais dinheiro que você tem, o ideal seria botar estações em toda a cidade, né? Onde você pudesse fazer isso de forma automatizada e conseguir fazer uma análise da dispersão, uma análise da concentração e o quanto isso está influenciando a população em geral. Mas aqui surge a grande sacada da modelagem computacional. Você pode extrapolar no espaço e no tempo e fazer uma análise, inclusive, quais são os melhores lugares para se colocar as estações. Isso aqui só se consegue com modelagem computacional. Mas tudo tem um preço, né? Normalmente é o tempo computacional. Próximo, por favor. E aqui é o ozônio, como eu falei antes, agora às 6 horas da manhã, 7 horas, agora quando aparecer o sol, vai começar a aumentar em muito o ozônio. E o ozônio, vocês sabem que é um problema sério. Aqui já estamos tomando banho de ozônio, né? Então, à noite já diminui, mas aqui vai mostrar que ele não diminui tanto quanto deveria. Ou seja, está indicando que provavelmente o ozônio venha do exterior, né? Que esse é um estudo que, se não me falha a memória, foi o Rizieri que fez, né? Um estudo da entrada de material nas condições de controle. Certo? Obrigado, Érica. Próximo. Como eu disse para vocês, eu sou um cara bastante pragmático. Eu acho que eu usei meus 10 minutos, me preparei para 10 minutos. As dificuldades e futuros passos aqui. Basicamente é o seguinte, CEMAC você precisa de grandes recursos computacionais. Vocês observam ali com a apresentação da Tassiana e do Rizieri, as dificuldades que é para se montar um inventário de fontes, ou seja, são coisas que demandam tempo, tem que fazer uma análise criteriosa, a pessoa tem que ter uma certa experiência para fazer isso. Tá? Apesar de nós termos aqui no Helicoaliar os recursos computacionais, lá no Senai Cimatec também a gente é privilegiado nesse sentido, porque lá a gente tem um poder computacional muito forte, um dos maiores do país. Então, o problema computacional para nós lá não existe. As estações da rede de monitoramento de qualidade do ar estiveram aqui na época, no período fora de operação durante algum tempo. A localização da estação Asmavix também é um outro problema, né? Porque, se não me falha a memória, na primeira campanha 1, as escolas estavam mais próximas desta estação, né? Então, teoricamente, quanto mais próximo você estiver da estação, melhores vão ser as suas medidas para comparação. Mas depois, as outras campanhas elas já estavam um pouco distantes, né? Então, a localização é uma pergunta a ser feita, né? Mas, obviamente, a gente tem problema de infraestrutura, né? Muitas vezes a gente não pode escolher muito, porque tem que ter segurança, tem que ter energia, enfim. Tá? Outro ponto importante, poucos dados para avaliação de exposição pessoal em relação input e output, né? Que é uma coisa que eu até perguntei para o Neval hoje, né? Por que tinha dado um pouco maior os nossos dados? Obviamente tem muito a ver com os poucos dados que nós temos, né? Isso é uma coisa que, obviamente, seria melhor termos mais dados, mas muitas vezes, muitos dos artigos que a gente observa, às vezes o pessoal tem menos gente do que a gente está usando aqui, né? E nesse momento foi apenas o NO2 foi medido para exposição pessoal, né? Então, obviamente, seria interessante que a gente pudesse fazer para mais compostos, né? Futuros passos, o óbvio, né? A gente precisa fazer novas campanhas de medidas. Então, hoje a Jane já disse que provavelmente em janeiro, né, nós vamos começar a fazer novas campanhas de medidas, que é fundamental, né, complementar o projeto com novas campanhas. E, obviamente, fazer novas simulações com o Senac. Então, isso aí faz parte da tese de doutorado da Yasmin. E, como o Eric já falou, a gente é muito grato a ela, porque ela realmente é uma pessoa que põe a mão na massa. Eu acho que ela vai acabar o doutorado dela, provavelmente, antes de dezembro. Tá? Então é isso. Eu agradeço.